O município de Faxinal virou notícia nacional em 16 de dezembro de 1993, quando 4 bandidos armados invadiram o Banco do Brasil e fizeram 27 reféns. O crime completa 30 anos em 2023 e ainda chama atenção. A tentativa de assalto seguida de sequestro durou 57 horas. Além do longo tempo de negociações, uma característica dos assaltantes foi marcante. O crime foi praticado por 4 ladrões sem nenhuma experiência, conforme apontaram as investigações da polícia na época. Além dos 4 bandidos que invadiram a agência, um 5º homem estava esperando os demais integrantes da quadrilha e levaria os criminosos na fuga em um barco. Ele acabou liberado por não participar do crime na época, mas também foi condenado. O líder da quadrilha era um cabeleireiro de Apucarana. Ainda da cidade, um outro integrante era um corretor de imóveis. Havia também um maquinista de Centenário do Sul e um metalúrgico de Ponta Grossa. O 5º elemento era o irmão do cabeleireiro, também de Apucarana. Os reféns foram libertados sem ferimentos após grande cerco policial. Os participantes do assalto foram condenados. As penas somadas de 76 anos de prisão pelos crimes de roubo, formação de quadrilha e sequestro. O cabeleireiro apontado como líder do grupo recebeu a maior sentença, 21 anos e 4 meses. Todos já estão em liberdade. Um dos reféns que ficaram mais conhecidos durante o assalto foi Luiz Cláudio Campos, então com apenas 13 anos de idade. Ele foi até a agência para cobrar uma notinha dos funcionários da agência, que pegavam comida na lanchonete da família do outro lado da rua, e acabou sequestrado. Hoje pastor da Igreja Presbiteriana Renovada em Faxinal, Luiz Cláudio Campos ainda lembra de detalhes do assalto há 30 anos atrás. Já faz aí um bom tempo, né? 30 anos. Na época eu era ainda menino, tinha lá 12 para 13 anos, né? Na época, eu lembro que nós tínhamos aqui um restaurante na cidade e eu estava no banco para receber uma nota, algo normal, rotineiro, né? E foi quando aí aconteceu esse episódio, né? Desse assalto que teve ali um período longo até, vamos dizer assim, estando como refém, né? Foi um momento muito, muito difícil para mim, para minha família e as demais famílias também aí que estavam lá, né? Da cidade. Você tinha quantos anos nesse episódio? Eu tinha acabado de fazer 13 anos. Eu faço em dezembro, aconteceu ali naquele mês, né? Então completos 13 anos. Foram mais de 56 horas que vocês foram feitos reféns. O que você lembra? O que passou na sua cabeça? Você teve medo de morrer? Olha, o início foi muito difícil. Porque eu estava ali esperando o momento para conversar com um dos funcionários do banco. E aí, então, houve toda aquela gritaria, né, que eles anunciaram o assalto. E anunciando o assalto, então, aquela correria. E mais difícil foi por quê? Porque na sequência desse anúncio do assalto, onde eles fizeram esse movimento, houve uma troca de tiro, pois eles tentaram sair do banco e naquele momento alguns policiais estavam aqui fora. Então houve uma troca de tiro e gente indo para a parede. Então o começo foi muito angustiante, muito difícil, né? Depois a gente começou a entender um pouco o que estava acontecendo. Você se lembra se alguém se machucou nessa troca de tiros naquele momento? A princípio não. A gente então ficou na parede, né? Olhando para a parede, vamos dizer assim, né? Então a gente não percebeu nada. Porém, no decorrer das horas, dos dias ali, a gente percebeu algumas marcas de sangue no chão. Então, depois descobrimos no final que um dos assaltantes havia se machucado, não lembro exatamente como, mas aconteceu isso, né? Os reféns não, foi mais tranquilo. Você
mantém contato com as pessoas, com os reféns daquela época? Sim, sobre o assalto não, mas a gente ainda se conversa e cruza aqui na cidade, né? De vez em quando alguém lembra da história ou encontra alguém que lembra, porque é uma história assim, marcante, né? Às vezes pessoas que vão embora, retornam, encontrar a gente, lembra da história, é algo que ficou marcante aí, marcado, né? Cláudio, como que é voltar, entrar no banco? Olha, eu confesso que no começo foi muito difícil. Então eu fiquei assim, por um bom período, anos ali, traumatizado, né? Então quando eu entrava, parece que eu voltava à cena, né? De ver os policiais no fundo, ali no alto de um prédio que tem na lateral. Parece que era assim, era muito vivo, né? Eu tinha dificuldade às vezes de ver um policial tirando de uma arma eh, ou em outro banco, eu sempre entrava e ficava observando as pessoas para ver se não ia acontecer nada. Hoje, depois de 30 anos, né, então a gente conseguiu superar. Mas como eu ainda era menino, né, então esse período inicial dos anos iniciais, eu confesso assim que foi muito difícil, porque eu fiquei traumatizado, né, eu ficava com medo de entrar, o tempo todo a gente fica meio que tenso, vamos dizer assim, né, de medo de acontecer alguma coisa e a gente espera sair logo dali, vamos dizer assim. Mas aqui no banco, é difícil não lembrar, né. Até inclusive um dos vigia ali que trabalhava na época foi uma pessoa que me ajudou muito quando estávamos no banco. Então, sempre que eu retornava ao banco, ele trabalhava ali, agora aposentou, né? E a gente ficava lembrando da história, a gente sentava um pouco ali e lembrava algumas coisas. Você falou que logo nos primeiros momentos foi mais difícil, mas 30 anos depois, é tranquilo lembrar do que você passou? Ou ainda dá uma sensação de angústia, de medo do que você viveu? Olha, eu confesso que assim, depois de 30 anos, assim, a gente consegue superar. Graças a Deus eu não tive outra experiência parecida com essa, né? Então a gente consegue superar essa marca, né? Mas é algo assim ainda muito vivo para mim. Eu consigo lembrar de muitas coisas, muitos detalhes da época, né? E o período angustiante, se teve algo bom naquele momento, é que os próprios assaltantes, eles não eram pessoas, vamos dizer assim, brutas, que ficavam ameaçando o tempo todo. Então o início foi muito chocante, depois que a poeira baixou um pouco, a gente conseguiu entender o que estava acontecendo, organizou a questão do lugar de cada um no banco. Eu tive assim, poxa, o privilégio de ter alguém do meu lado que me ajudou muito, né? Então eu era menino, mas alguém ia me dando umas coordenadas, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então isso aliviou, né? Isso ajudou muito no meu psicológico naquele momento e para depois também, né? Você comentou um pouco antes da entrevista que você teve a sensação quando o assalto acontecia que ele não ocorreu bem da forma como planejado, né? Que eles entraram, fizeram ali, deram a voz de roubo, mas tentaram correr, sair, mas deram o azar de ter um policial, a paisana, que acabou evitando que eles saíssem ali do local. Então, talvez o plano inicial não fosse bem manter vocês como reféns por tanto tempo. Isso. Isso a gente também descobriu depois, né? Então, na hora que eles anunciam o assalto, eles mandam todos irem para as paredes do banco, né? Então a gente não podia olhar para nada, né? Para eles, para nada. E nesse momento, então aquela correria deles, mandando um funcionário fazer isso. E na sequência, aí eles fecham as cortinas do banco. E na sequência, depois, houve essa troca de tiro. A princípio a gente não entendeu se era só para assustar a gente ou não, para pôr ordem no momento, né? Mas daí eles fecharam a cortina, tiraram algumas crianças que estavam lá dentro, tinha criança no momento, eu lembro disso porque eu achei que também seria retirado, né? Eles pediram para tirar as crianças e eu fiquei torcendo para alguém pegar ali e me pôr para fora também, que não aconteceu. Mas a ideia, o que a gente entende é que a ideia era um assalto rápido, né? E eles iriam efetuar a fuga
como havia uma pessoa que estranhou essa movimentação do fechamento das cortinas, essa correria lá dentro, que era um policial que estava à paisana, ele então conseguiu segurar até que outros policiais viessem, e aí houve todo esse processo de horas, de dias e de negociações também entre os assaltantes e a polícia, né? Nesses dias vocês tiveram lá dentro alimentação? Como que funcionou? É algo interessante essa pergunta, porque houve então a manutenção nessa questão de alimento e como nós tínhamos um restaurante aqui, as marmitas que iam para lá, marmitex, eram feitas ali no restaurante. Eu lembro que minha mãe depois, na sequência, falou assim, se eu soubesse qual marmita dessa que iria para o meu filho que está lá, eu escreveria alguma coisa, poxa. Então, houve sim, os policiais vieram policiais de fora, né, e aí então nessa negociação, marmitex, água, se não me engano, foi cortada, não me recordo bem, mas o alimento sim, né, tanto na hora do almoço como à noite, isso aí fazia parte das negociações ali. E contato externo não teve nenhum? Sim, teve um episódio também desse, eu não me recordo exatamente em que momento, que os policiais que estavam fazendo a negociação, eles pediram a minha libertação. Houve uma libertação de 2 ou 3 reféns na época, eu não me recordo bem. E eles pediam a libertação minha, não sei se é o caso de ser de menor, ainda menino. E por que eu estou lembrando isso aí? Porque foi o momento que eu tentei um contato com a polícia de fora. Porque daí, a polícia de fora, a polícia na negociação, falou que a minha família, minha mãe em especial, estava no hospital e um momento muito difícil. Então eles estavam prontos para me liberar, a pedido da polícia, nessa negociação. Mas aí alguns funcionários, algumas pessoas na época ficaram com medo. Com a minha saída, a polícia viesse a invadir o banco, e aí um momento difícil, né? E aí eles vieram conversando comigo, dizendo, olha, será que a gente não pode esperar mais um pouco? O nosso medo é você, de menor, sair daqui, a polícia invadir e tal. Foi quando, então, eu pedi para falar com a minha mãe. E aí eu conversei com os policiais, e eles falaram, olha, você vai sair e tal. Eu falei, olha, eu quero falar com a minha mãe, eu quero falar com o meu irmão, eu quero ver como é que está a situação aí fora. E nesse momento, então, eles não deixaram, né? E a gente até desconfiou, então, que de fato eles não estavam no hospital, não. Que era mais uma forma de eles conduzirem a negociação. E aí eu acabei ficando e tal. Então foi o único contato que eu tive fora do banco com o policial ali, né? Cláudio, como que foi o momento da libertação dos reféns? Olha, você analisa então que nós ficamos ali 57 horas. Um pouco da situação a gente estava entendendo ali que estava tendo uma negociação, para que eles exigiam, os assaltantes exigiam um ônibus, um valor em dinheiro, para eles saírem dali, né? Mas conforme foi passando as horas, quando foi chegando no final do assalto, a gente foi percebendo que havia agora uma negociação para a rendição deles, para eles se entregarem. Aí foi quando, no momento, eles reuniu os reféns, né, um dos assaltantes, e anunciou que eles estariam se entregando à polícia. Poxa, que momento emocionante, né? Porque qual que era o nosso medo? Ao sair na negociação com o ônibus, levar alguns reféns juntos. Imagina a tensão. Então nós estávamos o tempo todo tenso nesse sentido. E aí quando ele reúne o grupo e anuncia que eles estariam se entregando, explicando algumas questões, eles foram até bem. E aí daí já liberou a gente para andar dentro do banco, falou, vocês podem transitar, daqui a pouco a gente vai se entregar. E foi muito marcante para mim, porque num momento desse eu vim para a janela do banco olhar a rua. E aí muitas pessoas conhecidas, família. Eu lembro que um dos policiais olhou para mim, sinalizando, calma, deu tudo certo. E assim, foi um momento marcante pra gente, porque a gente saiu, e aí conforme a gente foi saindo do banco, o povo foi gritando, e a gente reencontrar a família, meu Deus, foi muito assim, emocionante, marcante, né? A gente não esquece.
a maneira que terminou, graças a Deus, de maneira bem tranquila, diante do cenário que nós estávamos vivendo naquele momento, né. Foi um final que todo mundo esperava, né? Um final feliz. Um final feliz, um final feliz. Eh, Reencontrar a família, você reencontrar um lugar de segurança depois de um período tão tenso, onde a gente não sabe, porque, assim, a cena era uma cena de filme, né. Então, um final feliz, uma história difícil, né, angustiante, mas com um final, graças a Deus, feliz, bom para todos. Cláudio, você me parece uma pessoa bem calma. Você também se manteve calmo em todo o processo? Eu até digo que sim, eh, como nós já falamos, com essa ajuda que eu tive ali, algumas pessoas mais maduras, então eu consegui assimilar bem. eh, eu digo que sim, nesse processo de dias, ali a gente foi entendendo por outra razão também, que os assaltantes eles não oprimiam no sentido de ameaçar, de nada, então isso facilitou, ajudou muito, né. Outra coisa, Faxinal é uma cidade pequena, onde as pessoas se conhecem. Inclusive, nós ouvimos falar que os assaltantes eram alguns da cidade e outros da região. Você já chegou a trombar com alguns depois do ocorrido? Olha, um dos assaltantes permanece na cidade, que foi naquele momento, né, uma questão, assim, uma história bem difícil de entender, né, assim, tudo indica até que ele esteve aqui meio pressionado. Mas na época, havia um cabeleireiro que tinha um salão aqui, que foi o motorista que ficou pro lado de fora, ele não esteve dentro do banco. Ele ia fazer o papel apenas do motorista na hora da fuga. E aí, depois do fim do assalto, a gente foi entendendo tudo o que aconteceu, e eles ficaram presos aqui em Faxinal. Então, alguns deles cumpriram a pena, né, e um deles até permaneceu aqui, seguiu vida aqui, tem relacionamento, normal aqui na cidade, uma pessoa muito boa, e então a gente tem ainda, de vez em quando, até encontro ele aqui. O que prova que a gente pode errar, mas pode se arrepender. Exatamente. Nós, sem dúvida alguma, em momentos da vida vamos cometer erros, né, mas a mudança, o arrependimento e o novo foco, a nova forma de viver, né. Inclusive essa pessoa que esteve no banco no assalto, é uma história interessante, porque depois que ele cumpriu pena, passou-se os anos, nós tínhamos uma lanchonete aqui na cidade, e ao sair, então depois de cumprir pena, ao sair da prisão, ele até foi trabalhar com a gente lá, serviu junto com a gente nessa lanchonete por algum tempo e se tornamos amigos, é.